extensão ou comunicação. O espaço agrário, como tantos outros espaços não tradicionais, pode ser visto como mais um ambiente passível da comunicação educadora. Dentro dessa perspectiva, Paulo Freire publicou pelo Instituto de Capacitação e Investigação em Reforma Agrária, em Santiago de Chile, sua obra Extensão ou Comunicação. O livro questiona qual seria a melhor metodologia a ser aplicada pelo indivíduo responsável por uma ação transformadora por meio do ensino. Estender seu conhecimento, extensão, ou basear-se na comunicação para modificar os cenários que precisam de mudanças, a comunicação. Dessa forma, a obra traça um paralelo entre a relação do agrônomo com o camponês e a relação do professor com o aluno. Freire começa seu trabalho com uma análise do termo extensão. A problemática deste termo gira em torno da ideia equivocada de posse absoluta do conhecimento, sem que haja troca, em formato hierárquico. Segundo o autor, a extensão surge como a substituição de uma forma de conhecimento por outra. Trata-se da pura ação de estender ou transmitir, onde o conteúdo estendido se torna estático. A falta de diálogo na situação extensionista, exposta pelo autor, na qual havia o sentimento de superioridade por parte do suposto detentor do conhecimento, pode ser observada no embate claro entre a técnica e a prática, que acompanha a dicotomia agrônomo e camponês. O diálogo se perde em meio ao ego construído sobre a égide do desenvolvimento. O termo comunicação talvez caiba melhor no conceito de troca de saberes entre os interlocutores. Nenhum meio ou pessoa física possui o poder de dar voz a alguém, mas de potencializar a voz que já existe. A formação do sujeito crítico é princípio básico para que uma ação seja considerada de caráter educativo, sendo a educação ideal baseada no modelo da comunicação. Os modelos aparecem em dicotomias excludentes, nas quais não é possível uma simbiose de conhecimento, mas, por exemplo, a predominância da técnica sobre a prática, a ausência da criticidade autêntica, capaz de conscientizar os seres sociais a serem sujeitos de transformação do mundo, causa a fragilidade presente nas relações de saber. Conhecimento não se refere apenas ao que está escrito nos livros didáticos, mas em tudo que se estabelece nas relações homem-homem e homem-mundo. Desta forma, a obra nos conscientiza que é necessário abrir mão da definição existencialista de extensão e trabalhar a partir do diálogo, dando margem para o verdadeiro espírito libertador do conhecer. A obra Extensão ou Comunicação está organizada em 3 capítulos. No primeiro capítulo, o livro trata da atividade educativa que acontece nos assentamentos da reforma agrária no Chile através da extensão agrícola. Por compreender que a tarefa do extensionista é maior do que aparenta ser, Freire não permite que esta ação seja compreendida por este termo. O livro inicia com o esclarecimento semântico do termo extensão. Nesta obra, extensão é compreendida como a ação de estender algo a alguém. Analisando o campo associativo do termo extensão, Freire apresenta os seguintes termos: transmissão, recipiente, conteúdo, entrega, messianismo, superioridade, inferioridade, mecanismo e invasão cultural. Estes termos remetem à ideia de manipulação e coisificação do homem, o negando como um ser transformador do mundo. Na visão de Freire, o trabalho do agrônomo não pode ser o adestramento nem sequer o treinamento dos camponeses nas técnicas de arar, semear, colher, entre outras. Embora reconheça que em situações estas ações possam ser mais rentáveis, não contribuirão em nada para a afirmação destes homens como homens mesmo, estarão apenas os coisificando. No capítulo 2, Freire aponta que o homem é o próprio ser atuante e pensante do seu meio. É homem porque está sendo no mundo e com o mundo. Este estar sendo, que envolve sua relação permanente com o mundo, envolve também a sua ação sobre ele. Sendo assim, teremos clara e lúcida a compreensão de nossa ação e o que ela possa trazer para mim e para o outro,
quando a ação vem reflexiva e dialogando com o outro e para o outro como sujeito. Não existe ação sem o diálogo. Extensão, o termo extensão traz uma relação significativa como construção do conhecimento. A invasão cultural acontece quando o sujeito é contraditório ao diálogo, traz teorias que não conduz com o meio, despreza os saberes prévios do local e manipula os sujeitos a novos saberes puramente técnicos, sem nenhuma reflexão sobre o que pode ou não pode beneficiar o sujeito envolvido no processo de aprendizagem. As relações entre invasor e invadidos, que são relações autoritárias, situam seus polos em posições antagônicas. A propaganda, os slogans, os depósitos, os mitos são instrumentos usados pelo invasor para lograr seus objetivos, que são persuadir os invadidos de que devem ser objetos de sua ação, de que devem ser presas dóceis de sua conquista. Daí que seja necessário ao invasor descaracterizar a cultura invadida, romper seu perfil, enchê-la inclusive de subprodutos da cultura invasora. Daí a importância de uma educação dialógica. É óbvio que o papel do professor em qualquer situação é importante. A emergência de uma educação dialógica irá possibilitar um alargamento da compreensão da realidade complexa, dinâmica e relacional com o renascimento de um novo espírito que reconhece o que está entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Em seguida, teremos uma análise do papel que deve cumprir o agrônomo, sem nenhuma divisão entre o técnico e o cultural, a partir do momento que passa a participar do sistema de relações homem-natureza. O trabalho do agrônomo assume, então, um aspecto mais abrangente, em que a capacitação técnica dos camponeses se encontra solidária com outras dimensões que vão mais além da técnica mesma. Esta responsabilidade do agrônomo, que o situa como um verdadeiro educador, faz com que ele seja um dos agentes da mudança. Na última parte do livro, Freire direciona seu discurso em torno de duas ideias centrais: extensão ou comunicação e a educação como uma situação gnosiológica. No primeiro ponto, Freire destaca o conceito de comunicação, apontando o mundo humano como um mundo de comunicação e associando-a à coparticipação dos sujeitos no ato de pensar. Dessa forma, a comunicação é posta como uma relação que envolve reciprocidade, diálogo e busca do significado significante. Nesse sentido, Freire enfatiza o papel da relação pensamento, linguagem, contexto ou realidade, e afirma também que o processo de comunicação humana não pode estar isento dos condicionamentos socioculturais. No contexto dessa obra, Paulo Freire defende que a ação extensiva não fornecia aos camponeses a oportunidade de refletirem sobre seus condicionamentos socioculturais, mas antes enfatizava uma suposta incapacidade dialógica desses trabalhadores. Já no segundo ponto, ao colocar a educação como uma situação gnosiológica, na qual o indivíduo é desafiado a pensar corretamente e não apenas a memorizar, Freire enfatiza o papel da problematização e da conscientização no contexto dessa educação libertadora. Para ele, a problematização está ligada à reflexão sobre o conteúdo, fruto de um ato, ou sobre o próprio ato. Sendo assim, problematizar um conteúdo é diferente de dissertar sobre ele, diferente também de entregá-lo a outrem como algo pronto ou acabado. Freire afirma que a problematização é dialética e não há como estabelecê-la sem comprometer-se com o seu processo. Todo esse processo de problematização definido por Freire diverge da proposta de treinamento na ação extensionista, descrita pelo autor lá no primeiro capítulo. Outro conceito enfatizado por Freire é o de conscientização, que para ele consiste em um processo que não se dá de forma isolada, mas nas relações de transformação com o mundo. Para ele, para que a conscientização aconteça, é necessário que a tomada de consciência ultrapasse a mera apreensão do fato, colocando o indivíduo de forma crítica num sistema de relações na qual ele compreende a totalidade e aprofunda-se. Esse processo não se dá de maneira individual,
mais social e jamais pode acontecer a não ser através da praxis. Nesse sentido, o trabalho do agrônomo educador com os camponeses precisaria pautar-se em relação de diálogo, horizontalizadas, buscando conhecer a realidade desses trabalhadores para melhor transformá-la. De um modo geral, em toda a obra, Freire responde negativamente à extensão, colocando-a como algo ligado ao adestramento e à domesticação dos indivíduos, evocando a comunicação enquanto uma prática fundamentada no diálogo, na problematização, na criticidade e reflexão como verdadeiro caminho de libertação e conscientização dos camponeses.